Sabe por que você é desrespeitado? Porque ensinou as pessoas que está tudo bem te tratarem assim. Pode parecer duro ouvir isso, e é mesmo. Mas é justamente essa verdade que ninguém tem coragem de te contar, que pode libertar você de uma vida inteira sendo passado para trás, ignorado, usado e descartado. E o mais curioso não é sobre gritar mais alto. É sobre entender uma lei silenciosa que os poderosos sempre dominaram e que Maquiavel revelou há séculos. O respeito que você recebe lá fora começa com uma decisão que você toma aqui, dentro, parar de aceitar menos do que merece. E não, isso não significa virar alguém frio, arrogante ou inacessível. Significa descobrir o ponto exato onde a bondade encontra a força. Onde você é admirado não por ser bonzinho, mas por ser inabalável. Nesse vídeo, você vai entender por que a maioria das pessoas boas é desrespeitada e o que elas podem fazer para virar o jogo sem deixar de ser quem são. Você vai aprender a se tornar alguém que impõe respeito sem precisar levantar a voz. E mais importante, alguém que nunca mais será confundido com fraco. Nunca mais. Mas, atenção, o que você vai ouvir aqui pode incomodar, porque vai cutucar feridas antigas, padrões que você nem percebe mais. Só que se você tiver coragem de encarar isso até o fim, pode ter certeza, esse vai ser o último vídeo que você vai precisar assistir sobre respeito. Quantas vezes alguém já te tratou com descaso, mesmo depois de você ter sido educado, prestativo e gentil? Pois é. Muita gente confunde gentileza com fraqueza. E não é porque você age com o coração que o outro vai agir com consciência. A verdade é dura. Num mundo movido por interesse e ego, a bondade sem força vira isca. E quem não impõe limites acaba virando escada para os outros subirem. Não é raro ver pessoas boas sendo deixadas de lado, ignoradas ou até ridicularizadas. A sensação é de estar fazendo tudo certo, sendo justo, honesto, presente e mesmo assim sendo invisível. É um tipo de dor silenciosa que vai minando a autoestima, a confiança, a energia. E tudo porque falta o ingrediente que equilibra a equação: o domínio de si. Sim, ser bom demais sem força vira um convite para o desrespeito. Existe um código não verbal que o mundo entende: postura. Você pode até não dizer uma palavra, mas a maneira como anda, como olha, como se coloca, transmite uma mensagem. Gentileza, quando vem acompanhada de presença e autoridade, é percebida como virtude. Mas quando vem sem estrutura, passa por submissão. E o que é visto como fraco, infelizmente, tende a ser desprezado. Pense no colega do trabalho que sempre faz hora extra, ajuda todo mundo, nunca reclama e raramente é promovido. Ele virou o bonzinho, aquele que todos gostam, mas ninguém respeita como líder. Isso acontece porque falta firmeza, falta posicionamento, falta aquilo que Maquiavel chamaria de força estratégica. E sem isso, a gentileza se torna servidão disfarçada de virtude. Ser gentil não é problema. O problema é quando você acredita que a gentileza por si só é suficiente para ganhar o mundo. Não é. O mundo respeita quem se impõe. E isso não significa gritar, bater na mesa ou ser arrogante. Significa saber dizer não, saber sair de uma situação abusiva, saber se retirar em silêncio quando percebe que não há reciprocidade. Um exemplo prático: você está num grupo que vive tirando vantagem da sua boa vontade. Experimente parar de se ofender. Maquiavel nunca disse que era melhor ser cruel. O que ele defendeu, com clareza cirúrgica, é que quando não for possível ser amado e temido ao mesmo tempo, escolha ser temido, mas não um temor que paralisa ou gera ódio. Um temor respeitável. Aquele que nasce da firmeza, da autoridade e da clareza de que você não aceita ser ultrapassado. A ideia aqui não é intimidar, mas sim se posicionar. Quando você entra em uma sala e ninguém ousa te interromper, não é porque tem medo do seu grito,
mas porque sente a sua força silenciosa. Isso é temor respeitável. É a presença de quem tem domínio de si, que não se abala fácil, que não se justifica o tempo todo. Isso, meu amigo, impõe respeito. O temor respeitável é construído com ações. Não adianta só ter discurso firme se suas atitudes mostram fragilidade. É quando você diz não e mantém o não. Quando você sai de perto de quem te trata mal sem fazer escândalo. Quando você escolhe o silêncio em vez da explosão. Isso tudo vai moldando uma imagem que, com o tempo, ninguém ousa desrespeitar. Maquiavel entendia algo que poucos aceitam hoje. As pessoas tendem a abusar da bondade quando não encontram resistência. Se você sempre está disponível, sempre cede, sempre se explica, sempre busca agradar, vai acabar invisível ou sendo usado. O temor respeitável funciona como uma blindagem emocional. Ele impede que você vire alvo fácil. Um exemplo prático. Pense naquele chefe que nunca levanta o tom de voz, mas que só de olhar, você sabe que não deve cruzar certos limites. Ele não precisa ser rude, ele não precisa ameaçar. A autoridade está no modo como ele se comporta, se comunica e impõe respeito sem dizer respeite-me. É disso que Maquiavel falava, liderança com força sutil. O temor respeitável também se aplica nos relacionamentos. Existe um dilema silencioso que consome os bons. Como continuar sendo uma pessoa de coração leve sem permitir que pisem nesse coração? É como andar numa corda bamba entre manter sua essência e não virar refém dela. O mundo moderno, com sua pressa e superficialidade, não costuma valorizar o gentil, valoriza o firme. E é aí que mora a chave, ser bom com limites. Muita gente acredita que impor limites é ser egoísta, mas na verdade é um ato de amor próprio. É dizer, eu me importo comigo tanto quanto me importo com os outros. Quem não entende, isso vive se esgotando, se entregando, se doando e recebendo migalhas. A conta nunca fecha. E o resultado é um cansaço emocional que mina até a alegria de viver. O mais curioso é que, quando você começa a se posicionar, algumas pessoas vão se incomodar. Você mudou, dirão. Mas, na verdade, você apenas parou de aceitar o que sempre te machucou. E essa reação revela muito mais sobre elas do que sobre você. Essa é a primeira lição de quem começa a desenvolver domínio de si. Nem todo mundo vai aplaudir sua evolução. O limite não precisa ser gritado. Ele pode ser um simples silêncio, uma ausência, um não posso agora. Pode ser sair do grupo, deixar de responder, recusar o convite, encerrar a conversa. Tudo isso é comunicação. E comunicação é autoridade. Quando você passa a estabelecer seus próprios códigos, o mundo se adapta ou se afasta. E ambas as opções são bênçãos. Ser bom não é sinônimo de ser permissivo. Você pode ouvir, acolher, ajudar, mas também pode dizer, aqui não. E isso não te faz menos espiritual, menos ético, menos generoso. Te faz humano e, mais do que isso, te faz inteiro. Porque não existe desenvolvimento pessoal sem o aprendizado do limite. Limite não afasta o amor, ele seleciona o verdadeiro. Um bom exercício prático. Observe com quem você mais... O respeito não nasce do carisma nem da simpatia. Ele nasce da firmeza. O cérebro humano responde automaticamente a sinais de liderança. E um dos sinais mais poderosos é a clareza de limites. Quando uma pessoa sabe o que aceita e o que não aceita, o outro sente. Isso não precisa ser dito, gritado ou avisado. É percebido no ar. Existe uma ciência por trás disso. Estudos de neurociência mostram que o cérebro reconhece padrões de dominância silenciosa. Um simples olhar direto, uma postura ereta, uma fala pausada. Tudo isso comunica autoridade sem precisar levantar a voz. Quem domina a si mesmo impõe respeito antes mesmo de abrir a boca. Sabe aquele professor que entra na sala e todos silenciam?
mesmo sem ele dizer nada. Ele construiu uma autoridade baseada em consistência. Sempre que falou, foi claro. Sempre que agiu, foi firme. E esse histórico de postura forma uma espécie de aura que o cerca. Isso é aprendido e pode ser desenvolvido por qualquer um. Ser firme não é ser duro, é ser previsível. É mostrar para o mundo que suas decisões não oscilam ao sabor do vento ou da opinião alheia. Pessoas firmes são mais confiáveis e confiança gera respeito. É por isso que no desenvolvimento pessoal, a firmeza é um pilar essencial. Ela é a base sobre a qual a autoridade se ergue. Firmeza também é dizer não sem culpa. É sair de uma discussão desnecessária com dignidade. É deixar de se explicar para quem não merece suas palavras. Essa força silenciosa atrai admiração. Não porque você impôs medo, mas porque se impôs com inteligência. Maquiavel entenderia isso como a arte de reinar sem coroar. Quer praticar? Da próxima vez que for questionado sobre algo que você decidiu com clareza, apenas diga, porque é assim que eu escolhi. E pare por aí. Observe o desconforto de quem esperava te dobrar. Essa é a... Muita gente confunde o medo saudável com o medo tóxico. E é aí que se perde a essência do que Maquiavel queria ensinar. Ele não defendia que você fosse odiado, mas que você fosse respeitado ao ponto de que ninguém ousasse cruzar certos limites. O problema é que quando não se entende isso, muita gente acaba apelando para a agressividade. E aí perde tudo, porque o temor sem equilíbrio vira repulsa. Ser temido no sentido maquiavélico é ser firme, previsível e imparcial. É quando o outro pensa duas vezes antes de desrespeitar, não por terror, mas por reconhecer que você tem princípios sólidos. Já o ódio nasce do excesso. Excesso de controle, de punição, de ego. Quem governa com ego, fere. Quem lidera com domínio de si, constrói respeito duradouro. Um bom exemplo é o pai que impõe regras claras em casa, mas sem humilhar os filhos. Eles o respeitam, até sentem certo medo de decepcioná-lo, mas sabem que ele é justo. Já o pai, que grita, ameaça e pune desproporcionalmente, cria filhos com medo, mas não com admiração. Isso se aplica a qualquer relação, chefe, parceiro, amigo, até influenciador digital. A chave está no equilíbrio, ser firme o suficiente para não ser testado, mas justo o bastante para não ser odiado. Ser direto, mas não agressivo. Ser claro, mas não autoritário. Essa linha é tênue, mas visível, e ela exige inteligência emocional. Um líder de verdade sabe usar o poder com responsabilidade, e isso o torna respeitado, não temido. A força. No ambiente profissional, por exemplo, o líder que corrige com firmeza, mas com propósito, ganha mais resultados do que aquele que humilha em público. As pessoas querem seguir quem sabe o que faz, não quem se acha superior. O medo saudável é uma referência silenciosa, já o medo tóxico é uma bomba relógio, e mais cedo ou mais tarde explode. No dia a dia, pequenas atitudes definem em qual lado da linha autoabandono é quando você se coloca sempre por último, quando diz sim com um sorriso, enquanto o seu corpo grita não por dentro. É aquela mania de agradar todo mundo, mesmo que isso te esgote. E sabe o que é pior? Quem vive nesse modo não percebe que está se traindo todos os dias e chamando isso de bondade. Desde cedo, muita gente aprende que ser bonzinho é o caminho mais seguro. A criança que é elogiada por obedecer demais, o adolescente que evita conflito a qualquer custo, o adulto que engole sapo para não parecer grosseiro. Esse script é instalado cedo e, sem perceber, vira um modo automático de viver, mesmo quando já não faz sentido. Só que o mundo adulto cobra um preço alto por isso, porque quem não impõe limites vive sendo ultrapassado. Quem não se valoriza acaba mendigando migalhas emocionais. E quem não se escuta, adoece.
emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. O autoabandono não é invisível. Ele tem sintomas: cansaço constante, irritação, vazio, insônia. Um exemplo simples: aquela pessoa que sempre aceita tarefas extras no trabalho, mesmo já estando sobrecarregada. Por quê? Porque teme ser rejeitada, criticada ou mal interpretada. O medo da desaprovação é maior do que o respeito por si mesmo. E isso, com o tempo, se torna um ciclo destrutivo. O nome disso? Falta de domínio de si. Autoabandono também aparece em relacionamentos. Você percebe que não é valorizado, mas insiste. Justifica atitudes tóxicas do outro. Perdoa o que não deveria. Aceita o mínimo como se fosse muito. E o mais cruel, começa a achar que esse é o melhor que pode ter. A filosofia de Maquiavel, nesse ponto, seria implacável. Você está sendo ingênuo, e ingratidão se combate com afastamento. O primeiro passo para quebrar esse padrão: você já percebeu que as pessoas te tratam do jeito que você se trata? Pois é, o mundo funciona como um espelho. Ele reflete, amplifica e responde ao que você emana. Se você se coloca para baixo, aceita migalhas, se desvaloriza, adivinha? É isso que o mundo vai entregar de volta. O respeito começa no jeito como você se olha no espelho todos os dias. A autoridade externa nasce da autoestima interna. Quando você anda com a cabeça erguida, fala com convicção e toma decisões com firmeza, o ambiente muda. As pessoas te escutam mais, te interrompem menos. Isso não tem a ver com aparência nem com status. Tem a ver com postura, com energia, com o domínio de si. E isso é treinável. Um exercício simples, mas poderoso. Comece o dia escrevendo 3 decisões que você tomaria se tivesse total respeito por si mesmo. Pode ser desde sair de um relacionamento desgastado até reorganizar sua agenda para priorizar seu descanso. Ao praticar isso, você reprograma seu cérebro e, aos poucos, começa a viver de um jeito mais alinhado com quem você é. O problema é que muita gente acha que respeito se compra, que basta se vestir bem, mostrar sucesso nas redes, ostentar segurança. Mas nada disso funciona se você ainda se trata como plano B. A verdadeira autoridade não é feita de imagem, é feita de identidade. É a diferença entre parecer e ser. E acredite, quem é nem precisa provar. A filosofia de Maquiavel não exclui a autenticidade. Pelo contrário, ela exige que você conheça a si mesmo profundamente, justamente para não ser manipulado por ninguém. Quando você não sabe o que vale, qualquer elogio te ilude e qualquer crítica te destrói. Já quando você se conhece, o aplauso não sobe a cabeça e a maior virada acontece quando você entende que não é o mundo que precisa mudar, é você que precisa despertar. Enquanto você continuar funcionando no piloto automático da submissão, esperando que os outros percebam o seu valor, vai seguir se frustrando. O mundo respeita quem se posiciona, e posicionamento exige estrutura, não simpatia. A submissão disfarçada de gentileza é uma prisão invisível. Você sorri, ajuda, cede, mas por dentro algo grita. Esse grito é o seu verdadeiro eu tentando sair da jaula das expectativas alheias. A boa notícia? Essa jaula não tem tranca. Você pode sair dela a qualquer momento. Basta parar de pedir permissão para existir. O respeito interno é um exercício diário. Não é um sentimento, é uma escolha. E começa com pequenas decisões. Não aceitar mais convites que te esgotam, não se explicar para quem não te ouve, não baixar o olhar quando sabe que está certo. Cada atitude dessas constrói um novo padrão. E padrão é o alicerce da autoridade. Autoridade não é sobre gritar mais alto, é sobre ser escutado mesmo no silêncio.
É aquele tipo de pessoa que chega em um lugar e, mesmo quieta, muda o ambiente. Isso não se compra, não se finge, se constrói. E começa dentro, no seu modo de pensar, agir, reagir. Na sua capacidade de se respeitar quando ninguém está olhando. Ser bom é lindo, mas ser bom sem força é perigoso, porque a bondade sem estrutura atrai predadores emocionais, gente que fareja fragilidade e se alimenta dela. Já a bondade com firmeza afasta os abusivos e atrai os maduros. E acredite, o mundo está cheio de pessoas que vão te valorizar, assim que você começar a se valorizar também. A ingenuidade perigosa que Maquiavel apontava não era sobre pureza de coração, mas sobre falta de estratégia. Ele sabia que os ingênuos são os primeiros a cair nos jogos de poder, não por serem bons. Agora que você entendeu como o respeito nasce e por que tanta gente boa vive sendo desvalorizada, a pergunta que fica é simples. Você vai continuar se permitindo ser tratado como qualquer um? Ou vai começar a agir como alguém que sabe o próprio valor? Porque no fim das contas, não é sobre o que o mundo faz com você, é sobre o que você permite que ele continue fazendo. Já passou da hora de parar de se explicar para quem não te ouve, de parar de dar mais do que você tem, de parar de sorrir para quem só te usa. A vida respeita quem se posiciona, e quem não se posiciona vira degrau. Pensa bem, o que você precisa cortar da sua rotina para resgatar o seu poder? Que pessoas você precisa começar a dizer não? Que lugares você precisa parar de frequentar? Que versão sua precisa ser enterrada para uma nova nascer? A resposta está dentro de você. E enquanto você não responder com ação, vai seguir preso na mesma repetição. Agora me conta nos comentários, qual foi a parte que mais te virou uma chave nesse vídeo? Onde você percebeu que estava se abandonando? Eu leio tudo e pode apostar que a sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão no mesmo lugar de dor que você está saindo agora. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal agora mesmo e ativa as notificações. Porque aqui a gente não fala só de filosofia, a gente fala de transformação, de domínio de si, de força real. E isso é só o começo. E se você quer aprofundar ainda mais sua autoridade silenciosa e entender como os poderosos agem nos bastidores, assista agora ao vídeo complementar. Pare de falar, comece a vencer. Sabedoria maquiavélica. Ele vai te mostrar por que muitas vezes o silêncio é a sua arma mais letal.